Você sabe a importância dos princípios do direito ambiental? Princípios carregam uma importância porque orientam, condicionam e iluminam a interpretação de todas as outras normas jurídicas em geral, influenciando até mesmo a interpretação de outras normas magnas. Os princípios do direito ambiental estão voltados para a finalidade básica de proteger a vida em quaisquer das formas em que esta se apresenta, e para garantir um padrão de existência digno para os seres humanos desta e das futuras gerações. Na Constituição brasileira podem ser verificados princípios ambientais fundamentais para a instrução do direito ambiental, sem prejuízo de alcançá-los nas normas infraconstitucionais e nos fundamentos éticos e valorativos que, antes de tudo, devem nortear as relações entre o homem e as demais formas de vida ou de manifestação da natureza. A dignidade da pessoa humana é o centro da ordem jurídica democrática, do qual decorrem os demais subprincípios constitucionais ou setoriais e fundamentam o próprio direito. Bem verdade que o exato significado de dignidade da pessoa humana ainda está em construção, mas certamente inclui o direito à liberdade, à saúde, assim como o direito do homem de viver em um ambiente não poluído, conforme se extrai do princípio 1 da Declaração de Estocolmo de 1972. A declaração destaca: o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade, tal qual permita levar uma vida digna para gozar de bem-estar e é portador solene da obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. O princípio do desenvolvimento sustentável foi desenvolvido inicialmente na Conferência de Estocolmo de 1972 e repetido inúmeras vezes nas conferências mundiais que se sucederam, segundo o qual se baseia a noção da necessidade da coexistência harmônica do desenvolvimento econômico com os limites ambientais, para que esses não se esgotem, mas que fiquem preservados para as futuras gerações. Denota-se que no artigo 225 do texto constitucional está expresso: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Este princípio expressa que os direitos não podem retroagir, mas que eles só podem avançar na proteção do meio ambiente. Esse princípio traz a ideia de que é inconstitucional qualquer medida que tenda a revogar os direitos regulamentados, a menos que haja uma criação de outros meios alternativos capazes de compensar a anulação desses benefícios. É fundamental o envolvimento de diferentes grupos sociais na formulação e na execução da política ambiental. Por isso, deve existir uma ênfase especial à cooperação entre Estado e sociedade, dado que o sucesso desta supõe que todas as categorias da população e todas as forças sociais, conscientes de suas responsabilidades, contribuam à proteção e melhoria do ambiente, que afinal é bem e direito de todos. Esse princípio delimita que, resguardado o sigilo industrial, todos devem ter acesso às informações dos órgãos públicos referentes à proteção ambiental, à situação do meio ambiente e a empreendimentos ou atividades que causem degradação ambiental. O direito à informação sobre aspectos ambientais incidem sobre o estado do meio ambiente, tais como ar e atmosfera, as águas, o solo, as terras, a paisagem e os sítios naturais,
a diversidade biológica e seus componentes, compreendidos os OGMs e interação desses elementos, substâncias, energia, ruído e radiações, medidas administrativas, leis, planos e políticas que incidem sobre o meio ambiente, bem como resultados de análises realizadas para avaliação de impactos e implantação de projetos e empreendimentos. O estado de saúde do homem, envolvendo sua segurança e condições que podem influenciar na sua qualidade de vida, o estado e os impactos dos sítios culturais e das construções, bem como as influências que poderão sofrer em razão das alterações ambientais. I just don't think I accidentally love you back. O objetivo do princípio da prevenção é o de impedir que ocorram danos ao meio ambiente, concretizando-se, portanto, pela adoção de cautelas antes da efetivada execução de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras de recursos naturais. Aplica-se o princípio da prevenção naquelas hipóteses onde os riscos são conhecidos e previsíveis, de modo a ser exigido responsável pela atividade impactante a adoção de providências visando, se não eliminar, minimizar os danos causados ao meio ambiente. É o caso, por exemplo, de atividade industrial que gere gases que contribuam para o efeito estufa. Tratando-se de riscos previamente conhecidos, antecipa-se a administração pública ao dano ambiental e impõe ao responsável pela atividade a utilização de equipamentos ou tecnologia mais eficiente, visando a eliminação ou diminuição do lançamento daqueles gases na atmosfera. O princípio da precaução encontra terreno fértil nas hipóteses em que os riscos são desconhecidos e imprevisíveis, impondo à administração pública um comportamento muito mais restritivo quanto às atribuições de fiscalização e de licenciamento das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais. A precaução é anterior à manifestação do perigo. O poder público e os particulares têm o dever de prevenir os danos ambientais. Deve-se por fim a descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais e ainda a liberação de calor em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não tenha as condições de neutralizá-las, a fim de não se causar danos graves ou irreparáveis ao ecossistema. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países contra a contaminação. O princípio da responsabilidade determina que o causador da degradação ambiental deve ser responsabilizado de maneira objetiva, isto é, independente de culpa, respondendo pelo dano no âmbito civil, penal e administrativo. O responsável por dano ambiental deve, a partir de então, ter o dever de reparar integralmente o ambiente lesado, através da recuperação da área degradada, igualando aos status de antes, não sendo possível, através da compensação. O princípio do poluidor-pagador pode ser entendido como sendo um instrumento econômico e também ambiental, que exige do poluidor, uma vez identificado, suportar os custos das medidas preventivas ou das medidas cabíveis para, se não a eliminação, pelo menos a neutralização dos danos ambientais. É oportuno detalhar que este princípio não permite a poluição e nem pagar para poluir. Pelo contrário, procura assegurar a reparação econômica de um dano ambiental, quando não se for possível evitar o dano ao meio ambiente através de medidas de precaução. Desta forma, o princípio do poluidor-pagador não se reduz à finalidade de somente compensar o dano ao meio ambiente. Deve-se também englobar os custos necessários para a precaução e prevenção dos danos, assim como sua adequada repressão.